é segurança do sinal. Ele é tão forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador se a batalha tá difícil, está querendo te vencer. O teu Deus é grande, é o dono do poder. Se o gigante já comprou, está querendo te parar. Teu Deus é poderoso, então pode declarar. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória.
Glória a Deus! Aleluia! Só quem está feliz dá um glória a Deus bem bonito para Jesus. Olha agora para o irmão e fala, pode ser melhor. Fala para ele. Fala aí com alegria, pode ser melhor, irmão. Esse nasceu fraquinho. Ninguém tomou café, está todo mundo de jejum para Jesus, né? Então vai sair mais bonito agora, em nome de Jesus. Bora lá, dá um glória a Deus para Jesus bem forte. Diga glória! Aleluia, amém? Amém. Glória a Deus, você é vencedor no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu irmão, e nessa santa ceia você vai estar com o Senhor Jesus, na mesa com Deus e com alegria no coração. Amém? Irmão, ainda que você tenha chegado meio cabisbaixo, meio para baixo, com alguma notícia ruim lá na tua casa, com os teus familiares, com o teu amigo, hoje você vai sair com o coração cheio da alegria. Amém? Amém. Hoje você vai sair, meu irmão, cheio da alegria de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, quem vai sair aí com Jesus, diga eu vou. Sair da tua casa, Pai. Diga alegre. Diga feliz. Diga porque essa alegria vem de Jesus. E ela não vai sair mais. Glória a Deus. Aplauda bem forte aí. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Assim, ó, você vai cantar comigo. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Aonde? Uma vez mais. Essa alegria não vai mais sair. Diga aí. Essa alegria não vai mais sair. Diga tudo meu povo.
Não vai mais sair. Não vai mais sair. Não vai mais sair. Essa alegria, diga assim. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Quero ouvir essa voz, irmão. Essa alegria não vai mais sair. 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 De dentro assim, não vai mais sair. Não vai mais sair. Não vai mais sair. De dentro do meu coração. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem ouça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar. É mais fé, diga. É mais fé, amor mais amor. Quem não tem ouça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode. O homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha. O homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem ouça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem ouça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar. O Senhor vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Assim, o céu se abrindo e a igreja subindo, é Cristo descendo. O céu se abrindo, os anjos tocando e a igreja subindo. Vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Assim, ó, a minha fé é poderosa pela graça de Jesus. A minha fé é poderosa pela graça de Jesus. E a tristeza vai saindo, porque não vence. Mas assim, ó, vamos embora. A minha fé é poderosa pela graça de Jesus. A nossa fé é poderosa pela graça. Manda a tristeza embora e a tristeza vai saindo, porque não existe. Vamos lá, sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Cristo tem poder, na Bíblia está escrito e é só no seguir. Ele é maravilhoso, tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, na Bíblia está escrito e é só no seguir. Ele é maravilhoso, tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Davi falou e eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou e eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Davi falou e eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou e eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Diga, porque a alegria do Senhor, Deus, na minha vida. Diga, e eu recebo essa alegria. Glória a Deus. Aplauda uma vez mais. Bem forte para ele, suas palmas. Glória a Deus. Aleluia. Verifica se o seu celular está desligado, irmão. Dá uma olhadinha em nome de Jesus. Se não tiver, desliga. Ou então põe no silencioso. A gente pede todo culto, né? Todo culto esse celular toca. Não é verdade? De vez em quando aparece um que toca. A gente está por ali no salão e toca o celular. Às vezes a pessoa está no caso de urgência, está esperando uma ligação importante. Meu irmão, se ela for tão importante assim, então você pede uma licença e atende. Mas eu creio que o mais importante é a palavra de Deus. Não é verdade? Principalmente hoje, meu irmão, na Santa Ceia. Eu creio que o mais importante é estar na presença do Senhor. Em nome dele, em nome de Jesus. Então dá uma olhadinha. Desliga ele, põe no silencioso então. Põe aí no modo que não nos atrapalhe, não nos tire a concentração no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E outros recados para dar para a igreja? Irmão, está começando aí o curso de obreiro. Se você tem vontade, sente no coração o desejo de fazer a obra de Deus, não só como obreiro aqui que veste a farda no salão, mas aquele também que sai para evangelizar, aquela pessoa que quer sentir da escolinha, irmão que sente o desejo no coração, o irmão que sente o desejo de tocar no instrumento aqui no altar do Senhor. Meu irmão, está abrindo as inscrições aí para o curso de obreiro. Daqui a pouquinho o pastor Denilson vai estar explicando melhor, mas se você quer algo mais detalhado, você vai lá no balcão do patrocinador e você vai receber as orientações necessárias em nome de Jesus. Amém? Também está começando o curso da grade. Também você se informa lá no balcão do patrocinador. Se você quer estudar, aprofundar ali na palavra de Deus, quer conhecer mais, está começando aí o curso da grade. Se informa lá direitinho em nome de Jesus. Amém? E outro recado, meu irmão, você que sente o desejo de se batizar, você que ainda não é batizado nas águas e sente esse desejo no coração, irmão, nós vamos estar fazendo um batismo coletivo, batismo comunitário. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Daqui a pouquinho também o pastor Denilson vai estar explicando, mas se você sente esse desejo, tem um grupo aqui especializado para orientar as pessoas nisso. É o grupo do aprisco. Então no final do culto você procura no balcão aqui na frente, eles vão te orientar no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Está feliz? Sim. Será que está? Olha para o irmão e fala: está feliz, irmão? Está alegre? É domingo da alegria, hein? Cadê o sorriso no rosto? Não sorriu em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então põe a mão no coração agora. Feche os olhos em nome de Jesus. Nosso Deus e amado Pai, meu Deus, nesse culto abençoado, Jesus, oh meu Deus, a alegria do Senhor se faz presente no tempo. Ah, Espírito Santo, a alegria do Senhor, que é a nossa força, meu Pai. Ah, meu Deus, ela, como diz, ela nos fortalece, ela é a força. Meu Deus, ela nos fortalece para que nós venhamos a estar de cabeça erguida, Jesus, olhando somente para o Senhor, que é o nosso alvo. Ah, Espírito Santo, então vem com essa alegria em nosso coração. Oh, meu Deus, vem agora preenchendo o coração de cada pessoa, Jesus. Tira a tristeza, tira a mágoa, tira ainda, meu Deus, aquele restinho que ficou. Oh, meu Deus, daquela angústia, daquela raiva, meu Pai, daquele problema, meu Deus, daquela raiva do próximo. Tira, meu Pai, e coloca alegria, meu Deus. Preenche o nosso coração da tua formosura, da tua alegria. Oh, meu Deus, da tua santidade. É o que queremos, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Meu Deus, é o pedido da nossa alma. Queremos estar diante de Ti, como o Senhor disse a Abraão, andando na Tua presença com perfeição, para que aquilo que hoje, meu Deus, parece impossível, que nós possamos viver os Teus planos, a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. E você diga obrigado, Senhor, e vamos aplaudir a Deus. Glória a Jesus. Amém. Sente-se, por favor, e bem-vindos. Bom dia, povo de Deus. Deus disse para Abraão o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. O Abraão disse: Senhor, eu já sou velho, como é que eu vou ser pai? Como é que é possível eu, sendo quase 100 anos, ser pai? E Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, Deus não tem defeitos, Deus não tem problemas, Deus não tem dificuldade. Se há alguma coisa impedindo o milagre de acontecer, Deus falando a Abraão: o problema não é comigo, Abraão, traga para a nossa história, para a sua história. Se há alguma coisa que Deus ainda não pôde lidar, não pôde fazer na tua vida, eu repito, Deus não tem problemas, Deus não tem dificuldade. Então, se há alguma coisa que veio sobre a minha vida, sobre a tua vida, propõe isso no teu coração: eu não vou temer, eu não vou fugir, vou andar na presença de Deus, e na presença de Deus você encontrará alegria, você encontrará paz, encontrará tudo aquilo que você precisa para vencer, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Se você tem a Bíblia, a alegria é um assunto de hoje. Eu quero preparar o seu coração
e para compartilhar com você que a alegria é um mandamento de Deus. Não é uma sugestão, não é quem sabe um talvez, mas é um mandamento. E se é mandamento, nós temos que praticar. Livro de Neemias, capítulo 2. É fácil, antes de Salmos, você acha? Jó? 2, 3 livros antes aí. Neemias, capítulo 2. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. Olha que vida boa, pessoal. Porque qual era o papel do copeiro do rei? Antes que o rei comesse alguma comida, se alimentasse da comida, bebesse da bebida, o copeiro tinha que provar. Olha que coisa boa. Então a comida do rei era comida também do copeiro. Vida boa, né, gente? Se ele fosse comer caviar, tinha que provar caviar. Se ele fosse comer picanha, vamos trazer para os dias atuais, ele comeria picanha. Se ele fosse comer tambaqui, ele ia provar o tambaqui. Se ele fosse beber a bebida mais saborosa do mundo, ele tinha que provar antes, na presença do rei. Só tinha um problema, pessoal. Se tivesse envenenado... É o primeiro a comer. Porque o copeiro tinha essa função. Ele provava não porque o rei diz, eu sou muito caridoso, vou repartir a comida. Não, era questão de segurança. Porque o rei tinha que provar da comida. Eu estou falando de Neemias, capítulo 2. Eu já vou ler já. Neemias é antes de Salmos, 2, 3 livros antes. Então a função de copeiro era uma função de confiança. Porque ele preparava a comida, ou seja, alguém preparava, ele ia lá na cozinha, levava até ele ia até o rei e dizia, rei, aqui está o seu almoço. Tirava lá a tampa, peraí, deixa eu provar primeiro. Colocava lá na boca, esperava 1 minuto e coisa. Não morreu, pode comer. Era mais ou menos assim. Então não era tão bom assim, porque era comum naquela época eles envenenarem a comida do rei, para que o rei viesse a morrer. Então o rei Artaxerxes, vou ler sobre ele já, ele então colocou Neemias como um copeiro. E a função de copeiro era uma função de confiança, meu irmão. Era um cargo de confiança, era um título de confiança, era uma posição que não era para todo mundo, tinha que ser alguém que o rei confiasse. Alguém que o rei depositasse sobre essa pessoa a total e plena confiança. E às vezes nós não nos damos conta de que precisamos ser esse tipo de pessoa diante de Deus. Volta à declaração de Abraão. Abraão disse, Deus, eu já estou ficando velho, o Senhor não me dá filhos. Deus falou, Sara vai dar luz a um filho, vai ser teu filho, dele vai vir a herança do Senhor. Mas Deus, como é possível? Eu já vou fazer 100 anos. A Bíblia diz que o Abraão, no seu coração, ele riu. Por isso que o tempo passou, passaram-se os anos, e colocou-se o nome do garoto de Isaac, significa riso, para que sempre que chamasse Isaac, ele se lembrasse, espera aí, um dia eu ri de Deus. Um dia eu zombei de Deus. Por que ele riu de Deus? Porque ele achava impossível um homem de quase 100 anos ser pai, na sua velhice. A Sara, uma mulher de quase 90, ser mãe na sua velhice, sendo ela estéril. Já tinha cessado os costumes da mulher. Resultado, era impossível. Ele riu no seu coração. Deus falou a Abraão, só tem um porém, eu sou perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso é mandamento para nós aqui hoje. Então, se nós andarmos na presença de Deus, você pode ser hoje um copeiro do reino, um copeiro de Deus. Alguém que Deus fará você experimentar as delícias da vida, as coisas boas da vida, sem veneno, sem morte, mas com a vida de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que se nós mudarmos a maneira de pensar, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Nós vamos provar, nós vamos experimentar. Então nós somos no mundo espiritual como copeiro de Deus. Agora, como copeiro, que é a pessoa que serve a Deus, que é aquele que vai servir ao Senhor, eu lhe pergunto, como é que você tem servido a Deus? Como é que você tem andado diante de Deus? Como é que você tem servido ao Senhor? Ontem eu falei aqui com a equipe de trabalho, que existem pessoas que trabalham para Deus, mas não servem a Deus. Como é que você tem servido a Deus? Deus está te vendo chorando na presença dEle? Deus te vê lendo a Bíblia? Deus te vê orando nas madrugadas? Deus te vê se consagrando? Deus te vê com um olhar de santidade? Você olha para todas as mulheres como se fosse a tua irmã, a tua mãe ou qualquer coisa que você respeite? Deus vê a senhora olhando para outro homem como você olharia para qualquer outra pessoa aqui que você respeita? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Se os olhos de Deus passam por toda a terra, eu repito, como é que estamos servindo a Deus? O Neemias disse o seguinte, capítulo 2, versículo 1 e 2.
livro de Neemias, capítulo 2, versículos 1 e 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu, Neemias falando, o tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estiveram o quê? Diante do rei. Isso era mandamento, meu irmão. Isso era como se fosse uma característica que o copeiro tinha que ter. Ele não tinha que chegar diante do rei com cara triste, com aparência de tristeza, com ar de tristeza, de derrota, de fracasso, perda, de prejuízo. Ele tinha que estar na presença do rei com alegria. Isso é mandamento para mim, isso é mandamento para você. Se você ler em Gálatas capítulo 5, nós vamos começar semana que vem um estudo sobre os 9 frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito Santo, a Bíblia diz que é o gozo, que é a alegria. Se você não tem alegria, você ainda não está na presença de Deus. Se você não anda com alegria, você ainda não anda com Deus. Se você não tem a alegria de estar na igreja, de buscar a Deus, o Davi chegou a dizer que estar na presença de Deus para ele era melhor do que em qualquer canto do mundo. Qualquer canto do mundo era melhor estar na igreja para Davi. Era melhor estar na presença de Deus do que em qualquer canto do mundo. Tem gente que qualquer oportunidade, qualquer chance, a pessoa deixa de vir à igreja, deixa de orar, deixa de buscar, deixa de se envolver com Deus, e você acaba não entendendo e não compreendendo de que é necessário que você sirva a Deus, que você ande com Deus, que você se coloque diante de Deus, mas com alegria. O Neemias disse: eu nunca estive triste diante do rei. Você nunca deve estar triste diante de Deus. Pastor, mas eu não tenho motivos para estar alegre. Eu tenho passado por lutas, estou sendo perseguido, ameaçado, maltratado, caluniado. Eu estou passando por situações, pastor, de injustiça. Eu não tenho motivos para estar alegre diante de Deus, porque você está olhando para o lugar errado. O Neemias entendeu. Olha o versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então Neemias fez o quê? Temi, tive medo muito, de grande maneira. Mas por que o Neemias temeu? Novamente, porque na presença do rei não se devia estar com tristeza. Na presença de Deus você não tem que andar com tristeza, você não tem que andar de cabeça baixa, você não tem que andar abatido. Na presença de Deus você tem que andar de cabeça erguida. Mas como é que eu faço? Diante das ameaças, das lutas, das afrontas, das crises, dos problemas, como é que eu faço para andar de cabeça erguida, pastor? Diante de tudo isso que eu estou vivendo. Salmos capítulo, cadê o versículo aqui para me entregar? 16. Salmos capítulo 16. Diz o seguinte, versículos 8 em diante. Salmos capítulo 16, versos 8. Se na presença dos homens, se na presença da autoridade, o Neemias não podia estar triste, por que na presença de Deus você anda com tristeza? Capítulo 16, versículo 8. Diz assim, capítulo 16, versos 8. Olha que o segredo de Davi: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Esse foi o segredo de Davi. Resultado: por isso que ele está à minha mão direita, e nunca ele vai ser a tua força, o teu Deus, o teu ajudador, etc, etc, etc. Versículo 9. Porquanto ou portanto está alegre o meu coração. Por que meu coração está alegre? Porque eu não tenho problemas? Não. Porque eu não passo por lutas? Não. Porque eu estou olhando para Deus. E olhando para Deus, Ele vai ser a minha mão direita, Ele vai ser a minha força, Ele vai ser o meu ajudador, o meu apoio, o meu amparo. Não significa que você não passa lutas, não significará que você não enfrentará problemas, mas significa que você, diante de quaisquer problemas, você terá um Deus do seu lado que vai te ajudar, que vai te socorrer, que vai te livrar, que vai te proteger, que não vai te deixar só, que não vai te desamparar e que está apto, pronto e preparado para te abençoar. Então Deus está falando para você, tenho colocado, segredo de Davi, nosso segredo aqui hoje: colocar o Senhor continuamente diante de ti.
diante dos teus olhos. Você pode estar numa injustiça, numa calúnia, numa crise, numa dificuldade, mas quando colocamos o Senhor, nós temos motivo para nos alegrar, porque o Senhor vai ser o teu braço forte, o teu Deus, aquele que te ajuda, que te sustenta e que te dá vitória. Versículo 9, mais uma vez: portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Versículo 10: pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo, veja o que? Isso é para mim, isso é para você. Se os teus olhos estão em Deus, Deus não está falando que Deus vai fazer com que não exista corrupção. Não, Ele está dizendo, Ele vai fazer com que você não veja. A corrupção vai continuar existindo, mas você não vai ver. Trazendo para a tua vida, as lutas vai continuar vindo. Motivos para você chorar vão continuar existindo. Motivos para você entrar em desespero pode continuar existindo, mas você não vai ter motivo mais. Alguém vai dizer: você não está chorando? Você não está desesperado? Você não está perdendo noite de sono? Não. Espera aí, você não está vendo o que está acontecendo? Vendo o quê? Deus é por mim. Deus vai me ajudar. Deu para entender? Não é que a luta não existirá, a luta existe. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas elas. A luta vai continuar existindo, mas quando você olhar para Deus, olhar para o Senhor, é olhar para aquilo que Deus promete, olhar para aquilo que a Bíblia diz, amigo, você vai se alegrar, vai alegrar o seu coração. Vamos voltar o exemplo, não precisa abrir a Bíblia não, mas o exemplo que eu dei de Isaac, quando Deus falou: Abraão, por que você riu no teu coração? Deus, porque eu já sou de quase 100 anos. O nome do teu filho vai ser Isaac. Passou 5 anos. Abraão precisava chamar o filho Isaac. Ele deve ter lembrado: puxa, um dia eu ri de Deus. Um dia eu achei que aquilo não seria possível. Está aqui Isaac agora. Está aqui o meu filho, está aqui o meu herdeiro, está aqui a minha bênção. Isso é para você. Você tem que trazer a memória. Queridos, quando você anda na presença de Deus, Salmos capítulo 100, que eu não vou ler agora, mas Salmos capítulo 100, versículo 2: servir ao Senhor com alegria. Se não é com alegria, você não serve a Deus. Se não for com alegria, você não está servindo a Deus. E se você não está servindo com alegria, você sequer está servindo. Você está fazendo qualquer coisa menos servir a Deus. E Jesus disse que Ele abençoa, Ele honra, Ele trata com aqueles que honram a Ele, que o abençoam, que são fiéis a Ele. Então, o caso aqui para nós em particular, se você olhar continuamente para Deus, Deus vai ser o teu Deus forte, teu braço direito, o teu sustentador, aquele que te guarda, que te livra, que te guia. Ele vai ser o Deus que vai colocar alegria no teu coração. Você vai fazer que nem Abraão, o tempo vai passar, você vai lembrar do Isaac. O que é Isaac? É a criança? Não, o riso. Você vai se lembrar do riso. Espera aí, eu tenho motivo para se alegrar. A corrupção vai existir como sempre existiu. Havia nos tempos de Jesus, antes de Jesus, e existe nos nossos dias. Mas a Bíblia diz aqui que o santo não é perfeito, mas é aquele que anda na palavra de Deus, que faz o que Deus manda. O santo não verá o quê? Corrupção. Se você está vendo corrupção, você não está andando em santidade. Volta ao que Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Isso é ser santo. Anda na minha, pastor, mas como é que eu vou ser perfeito? Eu sou um homem falho, cheio de defeitos. Todos nós o somos. Mas se você andar de acordo com aquilo que a Bíblia diz, você vai ser santo. Você vai se separar. Repito, santo não significa perfeição, mas significa aquela pessoa que se separa para Deus. O que aprende de Deus você pratica, o que aprende de Deus você coloca em prática. Se você agir dessa forma, você não verá a crise, você não verá a dificuldade, você não verá a injustiça, você não verá a dificuldade. Eu insisto mais uma vez, ela continuará existindo. Muitas são as aflições, mas Deus vai te livrar de todas elas. Você não vai ver isso na sua vida. Você não vai ver, você não verá isso na sua carne, porque você vai ser santo homem, santa mulher de Deus. Versículo 11. Olha o que acontece se você fizer do Senhor, colocar o Senhor na sua vida. Far-me-ás ver a vereda, não da morte. Olha aqui para mim. Deus, se você olhar para o Senhor, você vai ter alegria em servir a Deus.
Alegria andar com Deus. A corrupção vai existir como sempre existiu, mas você não vai ver mais corrupção na tua vida. Você não vai ver mais a injustiça na tua vida. Por que não existirá? Não, você não vai enxergar. Você só vai enxergar a vida. Você vai enxergar o futuro brilhante. Você vai enxergar a conquista que Deus vai lhe dar, as portas que Deus vai lhe abrir, o sucesso que Deus vai lhe conceder. Você vai enxergar tudo menos a dificuldade. Você não vai ver a morte. Você não vai ver o fracasso. Você não vai ver a derrota. Você não vai ver a perda. Deus não tem problemas. Deus não tem dificuldades. Deus não tem limitações. Então ele diz, versículo 11: far-me-ás ver a vereda da vida. Se olharmos para Deus, para a palavra, você vai ver vida, você vai ver alegria, você vai ver paz, você vai ver aquilo que é bom. Far-me-ás ver a vereda da vida, porque na tua presença, de novo, na tua presença, pastor, nada para mim dá certo. Você não está na presença de Deus. Na presença de Deus, a abundância da alegria. Você está andando com tristeza? Você está com o coração abatido? Você está chateado? Você está triste? Você está amargurado? Você está andando de cabeça baixa? Você está pensando em desistir da vida, em se matar, em jogar na frente do primeiro carro que você vê? Você não está andando com Deus. Quando você anda na presença de Deus, Ele está dizendo a abundância da alegria. Pastor, não tem mais prazer de ir para o trabalho. Lá é o ninho de cobra. É um comendo o outro. É a expressão popular, é a cobra comendo cobra, pastor. Pastor, não dá. Lá não dá, eu não gosto, não tem jeito, é ruim, é não sei o quê. Anda com Deus. Se você andar com Deus, você vai ter alegria de voltar lá. Você vai ser o sal naquele lugar. Você vai ser a luz naquele lugar. Para que enquanto todos ou a maioria estiverem lá chateados, murmurados, reclamando da vida, você vai estar lá de cabeça erguida. Porque quando você olha para Deus, Deus fará você ver a vereda da vida. Deus fará você ver a vida, o futuro promissor que Deus tem reservado para você. Enquanto você está triste, com a alma abatida, você só consegue ver a morte. Um dia Agar sai da casa de Abraão, que aquilo era a direção de Deus, deveria sair. Deus faria de Ismael, o filho da carne, que eu falei há poucos dias, uma nação forte e poderosa, mas por ser filho da carne, não sairia do deserto. E por que seria forte e poderoso? Porque era filho de Abraão. Não era o filho da promessa como Isaac, mas era filho de Abraão. Então seria forte, mas não sairia do deserto. Quando Agar chega do lado de um poço de água, ela começa a chorar, porque ela olha para o odre dela, para a vasilha d'água, e ela descobriu que não tinha mais água. Ela começa a chorar, entrou em pânico, pegou o filho dela, Ismael, ainda criança, não sei se de colo ou se ainda pequeno, levou uma certa distância, colocou a criança sentado, uma boa distância, voltou e começou a chorar. Deus, 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 eu vou morrer. De repente Deus falou: ô Agar, o que você tem? Por que você está chorando? Por que você está abatida? Por que a tua alma está triste? Ah, Deus, que injustiça que eu estou vivendo. Que justiça? Por que você está chorando? Ah, Deus, sabe, faltou tudo, agora até a água acabou. Deus falou: Agar, abre os teus olhos, mulher. Quando ela abriu os olhos, do lado dela havia uma fonte de água. Não era só uma vasilha, era uma fonte. Não era só uma botija, era uma fonte. A fonte significa que havia abundância, havia muita coisa. Deus falou em outras palavras: por que está abatida a tua alma? Você está andando pelo deserto da vida? Você está passando pelas dificuldades da vida? Não deixa a tua alma ficar abatida, não. Quando Josué ficou abatido pela perda do ente querido dele, que foi Moisés, não era parente de sangue, mas era o pai da fé dele, ele ficou tão abatido que ele não parava, ficou aproximadamente 40 dias de luto, não saía do lugar, não queria comer, não queria fazer mais nada, a vida acabou para mim. Deus chegou para ele e disse: Josué, por que você está aí caído, prostrado? Moisés do céu morreu, ponto final. Levanta você agora e vai, continua a obra que Deus que eu dei a ele. O que eu mandei para ele, a vida dele acabou, você vai continuar. Isso é para mim, isso é para você, amigo. Você perdeu um ente querido, você perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu o esposo, perdeu um filho. Você diz: ah, pastor, eu não estava pronto para isso, eu estou abatido. Por que está abatida a tua alma? Deus está dizendo que se você olhar para Jesus, Ele vai ser a teu braço forte. Você não verá na tua vida a corrupção.
Você terá motivos para se alegrar, porque você só vai ter vida, você só vai ter alegria. E por que eu vou me alegrar? Vamos ler de novo, versículo 11 aqui, ó. Far-me-ás ver a vereda da vida, e na tua presença há abundância de alegrias. Isso tem que acontecer na tua vida. Quando você andar na presença de Deus, você vai ter abundância de alegria. Alegria de acordar, obrigado Deus, mais um dia. De trabalhar, obrigado porque eu tenho trabalho. De fazer o almoço, Deus, obrigado porque eu tenho que cozinhar. De cuidar do filho, obrigado porque eu tenho um filho. E você vai ter a alegria da vida, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de fazer aquilo que a Bíblia manda. Faça isso. E a última frase diz: e na tua mão direita, olha que coisa boa. O que, pessoal? Oh, coisa boa. Imagina uma coisa deliciosa. Você já pensou em comida, né? Imagina uma coisa deliciosa. Deus está falando: se você olhar para Deus, se você olhar para o Senhor, Deus ele vai colocar diante de você só delícias perpetuamente. O que é isso? Você vai ter motivo para se alegrar, para festejar, Você sabe que tem gente que fica alegre, por exemplo, quando come chocolate, né? Tem gente que só se alegra quando come chocolate. A pessoa fica feliz da vida, né? Quando come os chocolates da vida. Tem gente que se alegra quando você come, por exemplo, aquela peixada que você gosta, ou aquela comida que você saboreia. Eu não sei quais são os teus motivos, mas Deus está dizendo que a alegria no Senhor é isso que vai te fortalecer, é isso que vai te manter de pé. Não precisa abrir agora, fica para outro culto, eu falo disso. Mas lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, Deus manda você se deliciar das gorduras e delícias da vida, que não é a gordura em si, mas aquilo que Deus, o lado bom da vida, em linguagem mais simples, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então examine-se aqui hoje. Se você está fraco, cansado, abatido, você não está olhando para Deus. Como é possível estar no meio de uma luta, de uma guerra, de uma afronta, de uma injustiça e ainda ter alegria? Se você colocar o Senhor continuamente diante dos teus olhos. Faça isso hoje. Você pode estar indo para a sala da cirurgia, não tire o Senhor diante dos seus olhos. Você pode estar lá amanhã, segunda-feira, ter que tomar uma grande decisão no seu trabalho, não tire o Senhor diante dos seus olhos. Você pode ter essa semana talvez um problema sério para você resolver, não tire o Senhor diante dos seus olhos, porque a alegria não vai sair do seu coração. Deus vai pegar as delícias da vida e vai colocar diante de você. Vamos ler aqui para terminar. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que o Neemias soube e entendeu que na presença do rei ele não podia estar triste. Jamais esteja triste na presença de Deus. Jamais esteja triste. Pastor, a vida não é uma redoma onde eu nunca vou ter tristeza. Mas mesmo quando a tristeza vier, se você olhar para Jesus, Ele vai fazer enxugar os teus olhos toda lágrima, fazer com que não haja mais choro, mas que haja alegria. Ele vai tirar as lágrimas e vai colocar sorriso nos teus lábios, vai fazer você se alegrar. Ele vai ser o teu braço direito, aquele Deus que vai lutar por você. Ele fará com que você não veja mais corrupção. Corrupção vai continuar existindo, mas você não verá na tua vida. Vai ver na vida do vizinho, na vida da direita ou da esquerda, mas na tua vida você não verá a corrupção. Ele fará com que você venha andar na vereda, no caminho da vida. Você não vai ver mais a morte, não vai ver mais a destruição, o fracasso. Deus fará com que haja abundância de alegria perpetuamente na tua vida. Todos os dias você vai estar na alegria do Senhor. E por último, Ele fará com que haja delícias perpétuas. Todos os dias, aquilo que lhe dá prazer. Eu não sei o que lhe dá prazer. É na comida, é na bebida, é na pesca, é no futebol, é no descanso, é no trabalho. Eu não sei o que lhe dá prazer. Mas imagine aquilo que é prazeroso para você. Deus fará que todo dia os seus dias sejam prazerosos. Que todos os dias os seus dias sejam de alegria. Que todos os dias os seus dias sejam de paz. Então eu termino com este mandamento: servir ao Senhor com alegria. Alegria não é uma opção. Deus está dizendo, seja alegre ou seja triste. É um mandamento. Não é uma condição. Ele está dizendo, sejam alegres. Gálatas 5, 20, 22 em diante. Semana que vem eu vou começar a entregar para todos vocês uma árvore como essa, ó. Não sei,
Mostra aqui para a Miranda, aí o pessoal do fundo consegue enxergar. Aqui diz os frutos do Espírito. Ó, frutos do Espírito. É uma árvore que contém a paz, domínio próprio, fidelidade, longanimidade, amor, benignidade, bondade, alegria e mansidão. A alegria é o segundo fruto que nós vamos aprender, chamado frutos do Espírito. Gálatas 5:22 diz que os frutos do Espírito são esses 9, e contra eles não há lei. Não há nada que possa separar você daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, a partir de domingo que vem, eu já vou lhe entregar da árvore. Cada domingo eu vou falar de um fruto deste. E se você diz, pastor, eu quero ter alegria, eu repito, alegria é um mandamento de Deus. Se você anda com Deus, pare desse negócio de tristeza, pare de ficar chorando pelos cantos, pensando em tirar a própria vida. Levante a cabeça que Deus vai nos abençoar, tá bom? E falando em Deus abençoar, eu queria orar por você que está precisando de uma bênção urgente. Pastor, eu estou precisando. Você precisa? Fica de pé que eu já quero orar por você. Daqui a pouquinho eu vou pregar um pouco mais para você. Hoje é Santa Ceia, em nome de Jesus, e que Deus fale ao teu coração. Mas o que nós vimos até aqui, vimos que na presença de Deus não pode haver tristeza. Você não tem que servir a Deus com tristeza, servir a Deus de qualquer maneira. Você tem que servir a Deus com alegria. E se é com alegria, como é possível ter alegria em meio a tanta coisa ruim, pastor? Se você colocar Deus continuamente diante dos teus olhos, olhar para aquilo que a Bíblia diz, você não vai ver corrupção, você não vai ver injustiça, Deus vai ser a tua força em todo o tempo. Você está precisando de um milagre? Olha assim para a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu assumo todas as bênçãos que o Senhor tem prometido ao meu espírito. Poder de Deus, eu quero ver e verei delícias perpetuamente na minha vida. Entre em ação, desfaça todo o mal e confirme a bênção para a glória de Deus. Feche os olhos, coloque a mão sobre o teu coração, ou se há um caso de enfermidade, aonde há uma enfermidade. Pai, estamos na tua presença, meu Deus, e hoje falando e mostrando, meu Pai, que na tua presença haverá delícias perpetuamente. Há pessoas, ó Deus, que têm tido tristeza perpetuamente. O ano de 2015, ó Deus, acabou e a pessoa ainda não tira da memória. Foi difícil, eu perdi, deu errado, fracassei, eu fui afrontado, me ligaram, me falaram, mas Deus, agora é hora de colocar as boas coisas diante dos olhos. É hora de colocar o Senhor diante dos nossos olhos. É hora de colocar o Senhor diante de nós. O Senhor é o Deus que cura, Pai. É o Deus que sara. É o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que faz do fraco forte. Meu Deus, eu quero orar agora, Deus, por pessoas que estão precisando de um milagre urgente. Milagre, ó Deus, é uma bênção que só o Senhor pode dar. Jesus de Nazaré, manda um milagre agora na vida dessa pessoa. Essa pessoa que hoje, meu Pai, se coloca diante de Ti. Essa pessoa que hoje, Pai, veio buscar o Senhor. Essa pessoa que hoje, meu Pai, veio colocar a vida diante da Tua presença. E Espírito Santo de Deus, diante de Ti agora, nós nos colocamos, ó Pai, e reconhecemos que o Senhor pode, que o Senhor é capaz. Ainda que o homem não seja capaz, o Senhor pode. O Senhor é capaz de cumprir, de fazer, de operar. Faça, meu Deus, na vida dessa pessoa, na vida deste homem, na vida dessa mulher. Faça, meu Deus, na vida dessa pessoa, com que haja, meu Deus, delícias perpetuamente, com que haja, meu Deus, a vitória, a resposta. Deus, essa pessoa está sendo humilhada, afrontado. Meu Deus, a luta está sendo difícil para ele, difícil para ela, mas Deus, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o Deus que nos guarda, que nos sustenta. Tu és o Deus, ó Pai, que acampa ao nosso lado. Tu és o Deus que nos livra. Tu és o Deus, ó Pai, que opera maravilhas. E eu uso o teu poder agora para a glória de Deus. Eu digo: o poder de Deus entre em ação na vida dessa pessoa e desfaça agora com todo o mal, e destrua agora com a dor, com o problema, com o sofrimento. Pai, essa pessoa que chegou aqui hoje angustiado, Pai, com uma dor, uma enfermidade física crônica, oh meu Deus, um problema renal. Pai, essa pessoa que veio com problema, Pai, nos rins, que não está filtrando mais,
ó Deus, a chamada pedra no rim. Essa pessoa dorme com desconforto, acorda com desconforto. Meu Deus, eu quero repreender agora, e eu digo na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, espírito da doença, espírito do sofrimento, espírito do inferno, eu estou quebrando agora com o teu poder, paralisando agora com a tua força, quebrando agora com a tua influência, e dizendo: o poder do diabo vai embora, o poder do inferno vai embora, demônio que tem causado essas brigas, essa depressão, essa angústia. Pai, essa pessoa que está triste, com a alma abatida, o coração abatido, essa pessoa que está chateada, essa pessoa que não tem mais alegria, essa pessoa que não tem mais ânimo, essa pessoa que não tem mais alegria de viver, Pai, por causa de um problema, essa pessoa que está lutando com um parente, meu Pai, doente, com uma pessoa, meu Pai, que não sai da cadeira de roda, que não sai do leito do hospital, meu Deus, alguém que está desempregado há tanto tempo, e a tristeza já domina este coração. Meu Deus, mudança não vê solução. Pai, muita gente condiciona a alegria ao resultado, muita gente condiciona a alegria, meu Pai, aos resultados, e hoje nós estamos aprendendo que a nossa alegria não depende dos nossos resultados, mas depende, meu Pai, da onde, para quem estamos olhando. Nós olhamos para Ti agora, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, olhamos para o Senhor como Deus da nossa vida, como Deus que faz, que opera, que cura, que liberta, que faz o impossível se tornar possível. Meu Pai, eu me coloco diante de Ti agora para abençoar essa pessoa, para abençoar este homem, abençoar esta mulher, e na autoridade, no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu paraliso a influência do mal, eu paraliso a influência do inferno, e digo: diabo, tire a mão da bênção dele, da bênção dela, tire a mão dos caminhos dessa pessoa. Eu estou repreendendo, paralisando com a Tua influência. Solte essa família, Pai, essa mulher que está triste por causa de uma briga, de uma infidelidade, esse homem que está triste, ó Deus, por causa da frieza, ó Pai, por causa da maneira como a família está vivendo. Mas Deus, eu estou repreendendo esse mal, eu estou dizendo: espírito da tristeza, espírito da angústia, vai embora, tire a sua mão da vida dessa pessoa, tire a sua mão da vida deste homem, dessa mulher, todo laço, toda ferramenta, toda força mandada, nós desfazemos, paralisamos, repreendemos e dizemos: todo mal vai embora em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado. Eu digo que essa pessoa, Deus, volte, torne a ter a alegria da salvação. Como disse o salmista Davi, Pai, dá a essa pessoa um coração novo, renova dentro dela um espírito novo, e torna a dar alegria, Deus, que está na igreja, alegria da salvação, alegria de trabalhar, alegria do casamento, alegria dos filhos, ó Deus, alegria, meu Pai, da vida. Tem gente que já está desistindo da vida, Deus. 2016 mal começou e a pessoa já está desistindo, mas Pai, em nome de Jesus Cristo, nós não desistiremos esse ano. Pai, esse é o ano da vitória, é o ano da bênção, é o ano da alegria, é o ano da conquista. Meu Deus, que no nome de Jesus Cristo, que haja delícias perpetuamente na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. E você diga: obrigado, meu Deus, eu seguro a minha bênção em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus.